Capítulo 8. Um novo método de estudo bíblico. A Escritura é o livro da Igreja. Eu acho que a Igreja pode fazer o que quiser com a sua Escritura. Barton Throckmorton, membro da Comissão de Revisão da Bíblia na versão RSV, versão padrão revisada do Concílio Nacional de Igrejas. Lendo a Bíblia com poder. O sonho de uma Bíblia vazia. Empurrada pelas nuvens, Sherry Ruth Anderson, uma feminista judia, é transportada em um sonho para um templo guardado por um feroz guardião de olhos salientes e rodeado por negros cães. Com uma bravura não própria de si, ela entra, os guardas amedrontadores desaparecem como névoa. Um ancião, Melquisedeque, com longa túnica e barba branca, a conduz a um quarto que contém a Torá sagrada. Ele permite que ela pegue o rolo, reservado somente para os homens, e o abrace como um bebê. Esta é uma Torá muito especial, diz Melquisedeque. Desembainhando sua adaga, ele quebra o selo e desenrola os documentos. Eles estão em branco. A Torá está vazia, ele diz, porque o que você precisa saber agora não está escrito em nenhum livro. Você já tem esse conhecimento. Deve ser aberto de dentro de você. Sem falar, Melquisedeque, coloca a Torá dentro de meu corpo, dos ombros em direção aos joelhos. A sala enche-se de patriarcas com longas barbas, incluindo Moisés, Davi, Salomão, Abraão, Isaque e Jacó, vestidos com casacos pretos e calças, dançando para celebrar a ascensão das mulheres espiritualmente responsáveis. Mas quem serão nossas professoras? Ela pergunta, e a resposta vem: vocês serão professoras umas das outras. Vocês se reunirão em círculos e contarão suas verdades umas às outras. Finalmente os patriarcas abençoaram, dizendo: nós fizemos a sua iniciação. Mas nós não sabemos mais o modo. Nossos modos não funcionam mais. Vocês mulheres devem encontrar uma nova maneira. Bem, queime a minha sarça, diz uma personagem fictícia feminista, quando dispensa Deus e invoca a deusa. A mulher, diz uma feminista radical, será um novo Moisés para a nova ordem. Muitas mulheres líderes, e que as feministas chamam de mulheres identificadas com homens, estão descobrindo o sentimento e a experiência como a fonte da verdadeira revelação divina. Uma mulher católica romana que deixou a igreja no outono de 1980 conta. No outono passado eu participei de um seminário de conscientização para mulheres, de 10 semanas, patrocinado pela Organização Nacional para as Mulheres. Eu comecei a ver a situação impossível das mulheres em uma sociedade regida por homens e por deuses masculinos. E a questão real é a insuportável negação de poder às mulheres. Eu sinto que é hora de começarmos a celebrar a nós mesmas, a nossa própria espiritualidade, para aprender a fazer as coisas por nossas próprias razões e para medir a nós mesmas por nossos próprios padrões, para conhecermos a nossa força criativa interior própria, que, eu acho, é nossa verdadeira imagem de Deus. O que acontece aqui, agora, é revelação, diz Rosemary Redford Rutter. A experiência das mulheres é um contexto legítimo para a autocomunicação contínua do divino na comunidade humana. Essa visão faz com que os profetas saiam de cena e abre um novo modo de ler textos antigos. No mundo pós-moderno, a primazia da experiência não é exclusiva do feminismo. Seguidores da nova era em geral creem que experimentarem a si mesmos como divinos constitui um conhecimento salvador, ou gnose. David Wells mostra como o evangelicalismo segue a hesitação da sociedade pela experiência. Alguns cristãos leem a Bíblia assim: qualquer coisa que signifique para mim, não importa qual fosse a intenção do escritor, deve ser de um significado do espírito. As necessidades emocionais do leitor ditam o significado da passagem. Qualquer coisa que signifique para mim está atingindo novos níveis de estupidez. Afirmar que o feminismo mostra o caminho não é uma expressão de preconceito masculino. Os feministas, masculinos e femininos, orgulhosamente afirmam isso. Um perito neotestamentário no movimento afirma:
O programa de exegese bíblica feminista é um dos mais importantes aspectos da atual erudição bíblica. Outros proclamam que o feminismo provocou uma revolução no pensamento religioso. Tais convicções revolucionárias e sentimentais, quando direcionadas para a Bíblia, fazem dela algo irreconhecível. Somente uma Torá vazia tem espaço para esse programa de mudança do mundo. A desconstrução do estudo bíblico. O evento mais importante em nossa era não é a queda do Muro de Berlim ou a do comunismo na Europa Oriental e na Rússia. Este evento não pode ser mostrado nos noticiários de televisão. Pois é uma ideia, a desconstrução. A desconstrução foi originalmente o produto da hermenêutica, que é a teoria de interpretação, associada com Jacques Derrida, um filósofo francês e teórico literário. A desconstrução literária põe em dúvida qualquer teoria literária que possa verdadeiramente descrever a comunicação escrita. Por extensão, questiona qualquer interpretação de qualquer coisa. Nenhuma descrição geral do motivo pelo qual as coisas são do modo como são, chamado de metanarrativas, é aceitável, pois são discursos totalizantes que impõem ideias de alguém ou de algum grupo sobre o restante de nós. A desconstrução é uma visão de mundo que nega todas as visões de mundo. Stanley Fish, da Universidade Duke, o principal desconstrucionista na América, diz: desde que todos os princípios são preferências, eles são nada mais do que máscaras para o desejo de poder. Alguém sempre será restringido, e é seu trabalho ter certeza que este alguém não é você. David Wells mede o efeito devastador desse movimento intelectual. Na literatura, toda uma geração de desconstrucionistas vive agora de negar que as palavras tenham qualquer significado. As palavras significam somente o que desejamos que elas signifiquem. O desenvolvimento perturbador no desconstrucionismo é a identificação da verdade como poder. Se não há uma verdade absoluta, que a maioria das pessoas no Ocidente agora aceita como verdade, então todas as afirmativas verdadeiras são meros jogos de poder. Assim, todo mundo joga, mas o jogo é seríssimo. Em pouco tempo, a crença marxista de que o poder político sai do tambor de uma arma novamente se torna uma possibilidade real para a sociedade global da Era de Aquário. A contínua saga de Charles e de Diana. Você sabe que o mundo mudou quando a família real britânica mudou. Monarcas antigos da Casa de Windsor estavam bem longe dos anjos. Mas Charles é o primeiro da realeza moderna e herdeiro ao trono a admitir, sem remorso e em horário nobre, que ele é um adúltero. O futuro rei pode justificar um pluralismo sexual, ter mais que uma mulher, porque, assim como muitos de seus contemporâneos ocidentais, ele comprou a nova verdade do pluralismo religioso: existe mais de uma verdade. Para Sua Alteza, há muitos caminhos para Deus, e possivelmente muitos deuses. Desde 1521 o monarca britânico tem carregado o título de defensor da fé. Quando Charles se tornar rei, ele pretende alterar o título para defensor de fé pois, como explica, com um excelente senso de tolerância dos dias atuais, todas as religiões contêm elementos comuns da verdade. Charles será o primeiro rei desconstruído, se esse termo não for politicamente incorreto na época, do trono britânico. O destronamento de Deus. A nova visão da verdade como poder tenta cerrar as pernas do trono do universo. Empregando seu princípio para o estudo bíblico, Phil e Gunn, especialistas bíblicos, metodista e presbiteriano respectivamente, argumentam que cada um tem a sua própria verdade e um direito ao poder. Tudo mais, especialmente uma revelação tendenciosa, deve ser tratado com suspeita. Além disso, argumentam que as relações de gênero, ao menos como são constituídas no patriarcado, são relações de poder. Esse falso discurso totalizador do patriarcado produz o mundo binário da heterossexualidade. Em sua linguagem técnica, eles afirmam que a Bíblia, mascarada como verdade, é realmente um exercício de controle social masculino. Precisa ser desconstruída, junto com seu mundo binário, a crença em certo e errado, bom e mal. Nossos eruditos metodista e presbiteriano entraram no estranho mundo do monismo pagão.
O resultado imediato é a desconstrução da Bíblia como verdade e de Deus o Pai Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, como distinto de sua criação, a única expressão verdadeira da divindade. Virginia Mollenkopf, evangélica desconstruída, fala sobre a única pressuposição realmente tola, a que qualquer um poderia possivelmente chegar numa interpretação que não considera a situação ou a cultura, e objetiva, de qualquer texto, para não falar de um texto tão complexo como a Bíblia. O que aconteceu com a suficiência e a lucidez da Escritura? Do autor via texto para o leitor, uma queda livre na hermenêutica pró-escolha. O desconstrucionismo e a perda do sentido da verdade absoluta claramente afetou o modo como as pessoas leem as Escrituras, ou, quanto a isso, qualquer coisa escrita. A interpretação se tornou muito mais complicada, em detrimento da Bíblia e para vantagem do intérprete bíblico. Os seguintes 3 estágios descrevem esse desvio da confiança no texto para a confiança no leitor. O autor. O estudo bíblico tradicional sempre tentou descobrir o que o autor da passagem queria dizer, o que é conhecido como intenção autoral. Se você sabe que Paulo estava na prisão, isso não ajudaria a entender algumas de suas cartas escritas da prisão? Usando o método do resumo das piores razões, alguns têm recentemente argumentado que os autores podem ser os piores juízes de seus escritos, e portanto justificam a eliminação da intenção autoral na interpretação dos textos. O texto. Aqueles que diminuem a intenção do autor tendem a adotar uma abordagem conhecida como teoria literária. Essa abordagem crê que a obra literária é autossuficiente e não precisa de uma informação externa sobre a intenção do autor e da situação na qual o texto foi escrito. O entendimento depende da estrutura fundamental da narrativa. O texto tem uma vida em si mesmo, independente do autor. Para descobrir o significado, o leitor deve expor as estruturas profundas do próprio texto. Recentemente, a ênfase mudou do texto para a contribuição decisiva do leitor para o significado de um texto. O leitor. A maioria dos leitores da Bíblia vai até a Bíblia em busca de um conhecimento mais profundo da vontade e da mente de Deus. Mas os teóricos literários modernos não. Devido às suas abordagens relativistas da verdade, a interpretação é uma questão de gosto pessoal. Eles defendem que, já que a intenção do autor não pode ser conhecida, e a abordagem estrutural é muito mecânica, o significado de um texto é sempre obscuro. Se os leitores derivarem um significado é porque eles trazem suas próprias questões, e na interação com o texto criam seus próprios significados sempre renovados. Isso tem se tornado conhecido como teoria da resposta do leitor. Como se pode imaginar, é de forma entusiástica tomada pelos leitores com uma agenda específica como, por exemplo, teologias da libertação de todos os tipos, que tomam a experiência como revelação divina. Esse método se tornou uma grande força em nosso mundo saturado com a experiência. Dificilmente qualquer esfera do processo interpretativo escapou das grandes reestruturações e reformulações desde a década de 60. Conquanto esses novos métodos contenham valiosas informações, o uso extremista da metodologia da resposta do leitor em particular, cega a espada de 2 gumes da palavra de Deus, e permite que defensores de todos os tipos de tendências, incluindo o homossexual, mantenham a aparência de conhecer a Escritura enquanto na verdade a ignoram assim como ignoram o poder de Deus. O estudo bíblico pela resposta do leitor é parte da devastadora mudança na história intelectual ocidental sobre a geração passada. O antigo método racionalista fez crescer uma nova definição do que constitui uma erudição responsável. Aqui há alguns dos ingredientes do novo método de estudo bíblico. O novo estudo bíblico. Todos os métodos são válidos. A Bíblia de hoje fica na mesa da família, exposta como um peru de Natal, de onde todos pegam o pedaço de carne que mais lhes apraz, mais branco para uns, mais queimadinho para outros, uma asa ou perna para satisfazer o gosto pessoal. Hendrik Hart, um teólogo cristão reformado, defende casamento homossexual em sua denominação conservadora.
Embora admita que nenhum texto bíblico favoreça o comportamento homossexual, ele urge a igreja a caminhar. A maioria das igrejas pode agora fazer uso de uma hermenêutica legítima e aceita da Bíblia que as capacita a considerar que esses textos não se aplicam diretamente à nossa situação moderna. Com esses novos métodos libertadores, a Escritura não poderia nos tocar mesmo se quisesse. Alguns, não prontos para abandonar a Bíblia, se satisfazem com uma transformação radical. Novas regras, diz uma teorista feminista, requererão intérpretes feministas para defender que a Escritura não é a palavra de Deus, não é o recipiente da revelação e para corrigir como lemos, do mesmo modo que alguém pode dizer para um amigo: eu sei que isso é o que você disse, mas eu sei que não é isso que você queria dizer. Observe quão radical esse julgamento é. A Escritura não é nem mesmo um recipiente da revelação. Você não pode encontrar joias dentro do entulho. Tudo deve ser reinterpretado por intérpretes feministas que sabem o que a Bíblia realmente quer dizer, mas é incapaz de articular. A Bíblia precisa de muita ajuda, e hoje em dia há muita ajuda disponível. Ecletismo, exigência. Frequentemente conhecido como o método do corte e cole, este foi um método liberal clássico de estudo bíblico. O que se encaixar na teoria liberal fica, o que não encaixa é eliminado. Liberais do estilo antigo tentaram permanecer dentro da Escritura o máximo que puderam, mas os liberais reconstruídos de hoje não têm esta pretensão. Ruther afirma sem nenhum embaraço. Feministas religiosas procuram reafirmar aspectos da tradição bíblica, mas reconhecem a necessidade tanto de retornar à religião bíblica quanto de transpô-la olhando para trás para as opções de fé bíblica e pré-bíblica. Ela recomenda o uso de qualquer texto, seja greco-pagão ou gnóstico herético. Os textos da Escritura que não se encaixam são eliminados. Efésios 6 permanece, pois apoia a sua interpretação do patriarcado como uma expressão das potestades e dos principados do mal contra os quais os liberacionistas devem lutar. No entanto, Efésios 5, 21 a 23 deve sair. Este texto e outros versículos satânicos, como mencionados no capítulo 6, são exorcizados publicamente, claramente. Esta é uma nova maneira de ler a Bíblia. Tem sido chamada pelas feministas de hermenêutica da suspeita. Desconfiança. Elizabeth Schussler Fiorenza, uma teórica líder da interpretação feminista, propõe uma hermenêutica da desconfiança capaz de desemaranhar a política patriarcal inscrita no texto bíblico. Desde que a Bíblia é escrita em uma linguagem androcêntrica, gramaticalmente masculina, uma interpretação feminista deve desenvolver uma hermenêutica de avaliação crítica para a proclamação que seja capaz de avaliar teologicamente se os textos da Escritura funcionam em inculcar valores patriarcais. O leitor é deixado para imaginar o que ela faria com esses textos, ou se devem ser lidos em contraposição com seu linguístico núcleo androcêntrico para tornar livre sua visão libertadora para hoje e para o futuro. Tal hermenêutica feminista da libertação reconceitua o entendimento da Escritura como um pão que alimenta e não uma palavra sagrada imutável gravada em pedra. De acordo com o mito moderno do feminismo, existe uma conspiração patriarcal, expressiva e penetrante que exige vigilância, de fato uma suspeita radical. Mesmo o mais civilizado e mais nobre de todos os livros merece um exame detalhado. De acordo com esta teoria, os homens da Bíblia foram tão ardilosos e sedentos pelo poder como todos os outros e procuravam suprimir uma adoração original a uma deusa e a liberação atual das mulheres que as culturas antigas pré-bíblicas conheciam. Raiva e ira, poder e suspeição são novos valores cristãos a serem lançados contra a própria fonte do cristianismo, as Escrituras Sagradas. De fato, a Bíblia se vira contra si mesma, assim como o mito do Êxodo é usado para sair da autoridade da Bíblia. Uma interpretação libertadora do Êxodo. Essa desconfiança exigente é motivada por um novo entendimento da verdade e da justiça, encontrado pelo coração humano dentro da experiência e da convicção pessoal do que é libertador. Ao chamar este método interpretativo de hermenêutica do Êxodo,
uma aura de pensamento bíblico é projetada. Na verdade, devagar mais verdadeiramente a pessoa distancia-se da própria Bíblia. Assim como Israel se libertou da escravidão egípcia, assim os intérpretes da libertação creem que estão libertando a mensagem liberativa essencial de sua casca patriarcal opressiva. Alguns podem não perceber quão radical é este programa. O êxodo do patriarcado e a desconfiança de seu poder opressivo são propostos por Fuel e Gunn, ambos mestres protestantes bíblicos e pais, que amam seus filhos o suficiente para perguntarem se realmente querem que eles leiam um livro tão reacionário como a Bíblia. A suspeita radical, convencida de que os textos foram escritos para controle social, pergunta ao interesse de quem eles servirão. Para o texto bíblico, a suspeição cai sobre o maior de todos os machos, Deus. O Deus bíblico é portanto visto como uma construção do patriarcado opressivo em controle quando os textos foram compostos. Esses estudiosos radicais argumentam de forma correta, eu creio, que nem o cristianismo nem o judaísmo chegaram a um acordo ainda com o real desafio do pensamento feminista. Traduções gênero inclusiva somente mascaram a extensão do problema. O verdadeiro problema, afirmam eles, é a idolatria, a adoração da ideia masculina do Deus da Bíblia. Pode-se sentir o choque que a aplicação consistente do novo método produz. Nós não sabemos, eles dizem, onde nossa própria leitura nos leva. Os problemas que a crítica feminista levanta para as noções tradicionais de revelação e autoridade bíblica são imensos. A leitura honesta deles através das lentes da suspeição feminista os leva junto com seus filhos bem para fora do cristianismo e para dentro do paganismo. Os alarmes falsos e a imaginação são chamados para compor o projeto. Imaginação. Se a Bíblia está cheia de textos androcêntricos, homens e mulheres feministas tentam evitar que sejam usados pela Igreja. Este movimento teológico é levado a reimaginar a presença feminina na Bíblia, portanto colocando as mulheres assim como os homens no centro da história cristã antiga. Tal método crítico feminista pode ser comparado ao serviço de um detetive quando não confia somente nos fatos históricos nem inventa sua evidência, mas se engaja em uma reconstrução imaginativa da realidade histórica. Fiorenza, que é professora de estudos do Novo Testamento e teologia na Universidade de Notre Dame, sugere uma autoria feminina para escritos cristãos antigos. Ela faz isso não baseada em evidência concreta ou novos fatos, mas para desafiar o dogmatismo androcêntrico que atribui autoridade apostólica somente aos homens. A questão agora não é se tais sugestões sejam ou não verdade, mas quais das várias possibilidades é a mais útil ao caso feminista. Fiorenza conclui que a sugestão da autoria feminina tem um valor teológico imaginativo muito grande porque abre a possibilidade de atribuir a autoridade dos escritos apostólicos às mulheres e de afirmar a autoridade teológica a mulheres. Para relativizar o impacto dos textos androcêntricos e suas estruturas patriarcais não articuladas sobre seus alunos, Fiorenza encoraja-as a escrever textos apócrifos tomando como perspectiva mulheres líderes no cristianismo antigo. Muito desta imaginação nasce dentro das estruturas agradáveis da espiritualidade da comunidade, assim como no caldeirão quente da cólera de um grupo. Comunidade. A desconstrução deixa o aspecto intelectual tão seco como o deserto após uma explosão nuclear. Nenhuma verdade tem significado algum, e nenhuma ação significativa. Se não há uma verdade, então o que nos resta? Ao indivíduo e sua verdade. Mas do ponto de vista do poder, o indivíduo é insignificante. A verdade deve surgir das comunidades. Stanley Fish, o famoso desconstrucionista americano, explica a importância das comunidades. O ego não existe sem as categorias comunais ou convencionais de pensamento que capacitam suas operações, de pensar, ver, ler. Mas nós podemos questionar como as comunidades sobrevivem ao ceticismo da visão de mundo desconstrucionista. Como alguém disse, aqueles que atacam a objetividade de significado vivem a vida entendendo que este significado é de fato possível.
Um exemplo glorioso é a afirmação de Marjorie Sukok, vice-presidente dos interesses acadêmicos da Escola de Teologia de Claremont, em defesa do multiculturalismo na academia. Noções de absolutos e universais abriram caminho para o reconhecimento que o que nós chamamos de conhecimento está condicionado por sua localização social ou cultural. A educação que implicitamente ou explicitamente promove a hegemonia de um modo de pensar e ser como se fosse universalmente válido é falha. Nosso árbitro do intelecto nega absolutos, mas ao fazê-lo propõe uma afirmativa absoluta sobre o modo como as coisas deveriam ser. A sua afirmação, ao fazer uma defesa implícita da universalidade, mostra as suas próprias imperfeições sem esperança. Vivendo com tal absurdidade pode ser mais fácil nas comunidades porque elas dão uma aparência de objetividade, se é que alguém ainda se interessa por isso. Há uma enorme arbitrariedade aqui. Você se agrega a uma comunidade e aceita a sua história como verdade e encorajamento para você, se ela se encaixa no seu estilo de vida e sentido de justiça. A Bíblia é usada, não para estabelecer a comunidade cristã, mas para dar a várias comunidades uma afirmativa sobre a fé e a família cristã onde quer que se encaixe. Uma nova hermenêutica crítica, diz a feminista Fiorenza, não se centraliza no texto, mas em pessoas cuja história com Deus é lembrada nos textos da Bíblia. Tal argumentação nega qualquer poder objetivo da Bíblia. Não há uma verdade geral, somente a verdade para mim e minha comunidade. Nesta situação pós-moderna o debate e a troca intelectual se tornaram uma raridade. Se a academia ainda não copia totalmente o ambiente das gangues de Los Angeles, a guerra intelectual entre as comunidades já tipifica as universidades norte-americanas. Defesa. Se a liberdade é um tipo de poder nu, não é de admirar que nossa era tenha descoberto uma nova forma de interpretação bíblica conhecida como exegese da defesa. Em particular, comunidades são melhores advogados do que indivíduos. Embora os números não signifiquem necessariamente que algo seja verdadeiro, há uma grande força nos números. Rosemary Rutter afirma o caso da defesa aberta. Os estudos das mulheres não fingem neutralidade ética. Este exemplo é na verdade uma ideologia da classe dominante. A neutralidade esconde um compromisso com o status quo. Toda a erudição da libertação é uma erudição da defesa. Xingamentos e demonstrações conturbados caracterizam até a Igreja. Esta agressividade acadêmica deixa os antigos liberais assustados. Walter Brueggemann, professor de Antigo Testamento no Seminário Teológico Columbia em Decatur, Geórgia, reconhece uma nova definição do que constitui uma erudição responsável. O título de seu artigo, sobre escrever um comentário, Uma emergência, traz sua confusão. Ele observa que a exegese da defesa dá preferência à situação do intérprete sobre o que o texto uma vez significou. Entendendo o excesso do racionalismo, Brueggemann sente o puxão do envolvimento espiritual oferecido na exegese da defesa, e ainda assim ele lembra com pesar a perda da objetividade. Brueggemann não deveria se preocupar. Uma nova visão construtiva reconstruirá o mundo. Uma nova unidade. Atrás de uma ampla diversidade de leituras, apesar da rejeição de discursos totalizantes, especialmente o cristão, há uma nova ideologia unificadora totalizante. Ela é tão diversa que pode viver dentro de um mundo desconstruído, mas tão totalizante que não abre espaço para mais nada senão o monismo. A hegemonia de um modo de pensar e ser como se fosse universalmente válido, tão temido por intelectuais modernos, não desapareceu. Somente mudou de forma. O cristão teísta original afirma que a verdade é agora feita pelo monismo pagão. O totalitarismo pagão está chegando, e acredita-se no que Harvey Cox disse: nós devemos moldar e reentender nossos ritos e mitos para que eles nos unam e nos multipliquem, como humanidade. Nós devemos agora tomar a iniciativa, não somente para predizer o futuro, mas para moldá-lo. Esta é a última frase em seu livro, apropriadamente intitulado Muitas Mansões. Nessa nova visão da unidade humana, a nova Babel se torna o céu na terra. Como indivíduos ou membros da comunidade,
Os seres humanos precisam falar de modo significativo. A verdade, no novo paradigma, não vem do discurso racional baseado na revelação do divino Criador que é distinto do universo que ele criou. A verdade vem antes da experiência humana, a experiência de uma nova unidade pagã reconstruída de todas as coisas, encontrada dentro da alma humana, e não em livros sagrados. Com essa nova ideologia unificadora, o novo método de estudo bíblico não tem necessidade da Bíblia. O apego à Bíblia é uma cortina, uma tática estratégica para permanecer dentro da igreja e finalmente tomá-la. O famoso entendido em religiões comparadas, o romeno Mircea Eliade, ele mesmo muito fascinado pelo hinduísmo, via em todas as religiões grandes símbolos unificadores para a humanidade. O trabalho de sua vida foi a tentativa de definir esses símbolos universais porque símbolos universalizam. Eles são consistentes. Eles expressam a unidade da raça humana. E todo fenômeno local provincial encontra sua verdade e mais completo significado no significado mais global dos símbolos. Embora tenha morrido nos anos 80, ele sentiu a vinda do que chamou de novo humanismo, que seria construído pelo encontro com outros mundos de significados, em particular o encontro do Oriente com o Ocidente. Ele viu isso como a ocasião para o conhecimento espiritual aumentar. Foi ele quem criou a frase hermenêutica criativa. O que ele queria dizer com isso era o desejo por parte das pessoas de se engajar com o mundo espiritual do outro, mesmo se isso pudesse implicar ser convertido à visão dos outros. Atrás das comunidades de interpretação, uma unidade monística parece dar direção à exegese em um mundo desconstruído que perdeu seu rumo. A resposta do leitor é para o monismo o que a intenção autoral é para o teísmo. Deixe-me explicar. Se a verdade deve ser encontrada no interior, então o leitor tem a chave. Se a verdade é revelada do Deus exterior, então é o autor inspirado e seu texto inspirado que tem as chaves do reino dos céus. Agora, a resposta do leitor, como o monismo em todas as suas formas, está muito popular. Seu ponto principal está em brincar de destruir o texto da Escritura. Olhe só o que uma exegese radical da resposta do leitor fez com Gênesis 1 a 3, o pilar fundamental do mundo cristão e da visão de vida, e por esta razão foi o objeto de constante reinterpretação pelos gnósticos. Gênesis 1 a 3, uma visão feminista do jardim. Eva caiu em uma cilada. Mary Daly. A resposta do leitor feminista contemporâneo ao ler Gênesis 1 a 3 é de ira, descrença e suspeita, uma leitura contra a natureza de alguém, uma leitura imaginativa que põe a mulher no centro e manda o homem e o Deus masculino bíblico para fora do jardim. Tudo é muito suspeito porque o mito do Deus Pai assegura um mundo de domínio e dependência, o patriarcado, embutido na história da criação de Gênesis, é a religião universal. O que explica a persistência do mito. O que explica a sua seleção. Havia outros mitos disponíveis na época. Mas o mito de Gênesis marcou o estabelecimento do monoteísmo e a legitimação do patriarcado como o modo natural, como a vontade de Deus. Como podem os cristãos liberais, comprometidos com a libertação radical, continuar a usar a Escritura, que é tão comprometida com uma ideologia oposta ao pensamento deles? A resposta é, mudando a narrativa de Gênesis segundo a ideia deles. Muitos eruditos cristãos vão bem longe. Esta nova exegese da resposta do leitor muda os personagens do drama original. Deus, Adão, Eva e a serpente misteriosamente trocam de lugar e uma nova hierarquia emerge, a serpente, Eva, Adão e Deus. Aqui está a nova interpretação dos eruditos bíblicos radicais, em suas próprias palavras. Só vendo para crer. Deus. O procedimento é anunciado. A noção de que a figura de Deus no texto bíblico é de fato Deus, é uma forma de idolatria. A menos que o caráter de Deus esteja sujeito ao mesmo tipo de escrutínio crítico como o de todos os outros personagens, nós não estamos realmente lendo o texto. Deus como masculino é parte e parcela dessa história e a história é sobre a opressão masculina que produz ira e irreverência.
Assim, no Decálogo, Deus é descrito como um Deus ciumento que proíbe qualquer relacionamento com qualquer outro Deus. A perspectiva desta metáfora é a do marido. A deidade é o modelo do marido ciumento. Em Gênesis 1-3, Deus é uma figura curiosa, que tem uma forte atração por ordem, e uma forte tendência para o binário. Este Deus criador é totalmente não onisciente, porque ele descobre que as coisas são boas. Deus é a fonte do mal, porque o desejo mal por domínio e poder totalitário é primeiro dele. Nisso, ele não é o sofisticado Deus dos monistas. Onde Javé, o juiz de toda a terra, pode se encaixar na tabela da inocência e do mal, não é menos problemático do que o é a respeito de Abraão, o sacrificador da família. Colocando de outra maneira, a teologia construída em termos binários é falha. Ao colocar árvore, Deus é um tentador que maltrata o primeiro casal. Confia em mim, permaneça ignorante, ou procure conhecimento por conta própria, com risco próprio. O controle de Deus do jardim é menos do que completo. Ao colocar árvore, Deus sugere estar ansioso, mesmo inseguro e com ciúmes de seu poder. Nós precisamos reconhecer a vulnerabilidade de Deus e sua culpabilidade. Deus simplesmente não é capaz de arrumar a bagunça. Essa imagem de Deus recorda a descrição feminista principal de Deus em Números 11-12. Ao vencer sentimentos religiosos antigos que levaram-na a sobreestimar o caráter de Javé, na liberdade da nova exegese, ela pode chamar a Deus de desesperado e estressado. O questionamento que as pessoas fazem de seu julgamento é tomado por Javé como afronta pessoal. Tudo que ele pode fazer é lançar a sua frustração em seus corpos, uma atitude muito comum de um pai estressado. Nas maldições que se seguem após a queda, Javé não inspira nossa gratidão, pois ele funciona como um agente ideológico para a criação das identidades macho-fêmea que são a fonte da opressão. Deus é um enganador, pois ele é imortal e conhece o bem e o mal, mas nega isso ao homem. Um dos eruditos acima afirma que, do ponto de vista da análise estrutural, Javé deveria ser visto no papel do vilão que rouba o homem da terra para que cultive seu jardim. O vilão deixa uma falha em seu plano, a árvore que dará conhecimento ao homem. A serpente e a mulher tiveram sucesso em anular o plano do vilão ao conseguir que o homem comesse do fruto, que restaura o cultivador à terra real. Deus é descuidado, somente se lembrando da árvore da vida no último minuto como uma reflexão posterior. Os eruditos acima certamente não superestimam o Deus da Bíblia. Claramente, como os gnósticos, eles estão em contato com um Deus superior ao Deus revelado na Escritura. Adão. Na nova tradição, Adão não recebe atenção. Ele é um reflexo pálido de Deus, como Deus, um transferidor de culpas, que, na tradição mais apurada de Acabe, simplesmente fica aborrecido quando não pode obter a vinha de Nabote. A criatura da terra, Adão, é o montinho de terra original. Adão é um personagem profundamente passivo ao longo de toda a história. Se a mulher é inteligente, sensível e ingênua, o homem é passivo, ignorante e inadequado. A mulher dá ao homem o fruto e ele come como se fosse um bebê. Eva. Elizabeth Cady Stanton, a primeira intérprete feminista moderna da Bíblia, afirmou em 1895, o leitor deve ficar impressionado com a coragem, a dignidade e a alta ambição da mulher em quem surgiu aquela intensa sede por conhecimento. Eva é incapaz de conhecer a diferença entre o bem e o mal. Como então pode ela ser culpada por suas ações? Ele somente faz o que vem naturalmente. Ela busca sustento, beleza e sabedoria, e, ao fazê-lo, é culpada para sempre pelo texto masculino e os comentaristas masculinos. Eva de fato, caiu em uma cilada. Embora o comportamento de Eva fosse condenado por Deus e reprovado por séculos, ela surge como um personagem com iniciativa e coragem. Ela é uma criança atestando seus limites, pesando suas opiniões, fazendo suas escolhas. Ela toma a sua decisão independente daqueles que afirmam autoridade sobre ela. Assim como Deus, a mulher é uma exploradora. Ela procura
razoavelmente, estar em uma posição de fazer uma escolha. A decisão de Eva é o primeiro ato de independência humana. Ela compartilha a imagem de Deus do livre-arbítrio. Eva não peca, ela escolhe a realidade sobre sua existência paradisíaca e ingênua. Sua escolha marca o surgimento do caráter humano. Nisso, Eva antecipa a esposa de Ló, cujo olhar para trás é uma escolha para ser humano, assim como Jezabel, que é vista como uma mulher forte, que age independentemente. Como a mais complexa mulher estrangeira de poder, ela é para o sujeito patriarcal o mais complexo outro, que deve ser temido e culpado. A mulher está associada com o conhecimento. No nível mais profundo do texto, a transformação humana na qual a mulher toma uma iniciativa poderosa foi positivo e não negativo, e este complexo mundo humano deve ser preferido sobre qualquer ideal masculino. O que tem sido chamado de desobediência completa é, por outra perspectiva, emancipação do comando cego. Eva ganha sabedoria, isto é, a aceitação da condição humana, incluindo a morte, e a continuação da história, mostrando que Eva está aberta para a realidade e pronta para adotá-la. A mulher e a serpente heroicamente se opuseram a Javé, o vilão. A mulher não é uma presa fácil para o demônio sedutor, como uma tradição posterior a representa, mas um ator consciente que escolhe o conhecimento. Junto com a serpente, ela é a que traz a cultura. Os argumentos de Paulo em 1 Timóteo 2:11-14 estão errados. Em particular, homem e mulher foram criados ao mesmo tempo, um filho e uma filha da andrógina criatura terra, a Adão, e neste sentido Eva foi criada primeiro. A serpente não é má, mas é a outra face de Deus, o tentador, que propõe tanto o bem quanto o mal. Esse fator profundo Deus de Gênesis recusa-se a reconhecer. Com respeito à verdade, a serpente e Javé compartilham a mesma posição. Ambos são astutos, escondendo informação. Ambos em colaboração enganam os humanos. A serpente parece ser a ajudadora de Deus. Ela faz perguntas inteligentes, e poderia ter feito outras perguntas para envergonhar a Deus. A serpente é a representante da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente é um agente de regeneração e ajuda na libertação da raça humana. Ela contém também a possibilidade de uma integração imaginativa, pois no jardim sua é a voz de esperança e ambição. A serpente não mente, e tem a capacidade de transformar situações e mudar o status quo. Esse novo estilo de exegese está aparecendo em todos os lugares ultimamente, em formas mais ou menos radicais. Uma que merece comentário é a da publicação britânica erudita, o Diário para o Estudo do Novo Testamento, publicado na Universidade de Sheffield e conhecido por suas tendências conservadoras, mesmo evangélicas. Seu atual editor, Francis Watson, da Universidade de Londres, publicou um artigo no qual ele considera o texto bíblico, Novo e Velho, totalmente patriarcal e hierárquico. Watson considera completamente não convincentes, sem dúvida corretamente, todas as tentativas para salvar esses textos por meio da recuperação de uma espécie de igualitarismo primitivo que se encontra oculto entre linhas. Ele deixa o leitor com o que julga a mais apropriada estratégia: resistência. Tal resistência, de acordo com Watson, tomaria a forma de uma contraleitura, isto é, ler o texto audaciosamente contra o padrão. Na prática, isso envolveria ver a serpente como libertador, Eva como heroína em sua corajosa busca por sabedoria, e o Senhor Deus como um tirano ciumento preocupado somente com a preservação de suas próprias prerrogativas. Tal leitura foi, é claro, adotada pelo gnosticismo. Essa adoção consciente da exegese gnóstica antiga por um respeitado jornal erudito de raízes cristãs no fim do século XX pode fazer o mais cético admitir que o império gnóstico está contra-atacando. Essa reversão teológica é o resultado final do compromisso singular com a ideologia de libertação sexual. Tudo mais pode ser lançado fora: os valores familiares tradicionais, a autoridade canônica bíblica, a sabedoria e bondade do Deus Criador, e a própria definição da fonte do mal, e especialmente o sentido pleno do texto.
Estudo bíblico para o fim da civilização. Recentemente, John Richard Neuhaus, respeitado comentarista da situação da religião na América, disse: o ensino da Bíblia nas escolas teológicas está atado ao gnosticismo, a crença de que é necessário sair do sentido puro da Escritura para um conhecimento superior que está acima ou abaixo do texto. O objetivo dos estudos bíblicos é colocar os estudantes a par de informações secretas e confidenciais para que eles possam ter um conhecimento esotérico que mesmo as pessoas mais inteligentes e educadas não podem obter de sua leitura das Escrituras em hebraico, grego ou inglês. A nova versão de Gênesis é uma prova viva dessa afirmação, assim como um assustador exemplo de como o novo estudo bíblico se libertou completamente da Bíblia. O conhecimento superior por trás dessa reversão de Gênesis não é uma outra hipótese interessante para vivificar nosso tradicionalismo cansado. Em sua destruição de Gênesis 1-3, que fez do maligno Deus e de Deus o maligno, esse conhecimento é a mais radical expressão da apostasia cristã. O machado está deitado nas raízes da civilização ocidental. Crentes ortodoxos, especialmente aqueles tentados por certos aspectos do novo pensamento, devem ficar cientes da enormidade da revolução. O Deus da Bíblia é agora rejeitado como um símbolo de opressão má em favor de um Deus desconhecido de cuja sabedoria a serpente fala. O novo estudo da Bíblia parece conduzir inevitavelmente, não às questões inocentes dos leitores, mas às antigas mentiras do sedutor. Não há nada de novo nisso, como o gnosticismo antigo revela.